Boa noite, Maluzinha. Boa noite, Pro. Tudo bem? Tudo você? Tudo bem, mais ou menos. Por que mais ou menos? Eu não consegui terminar minha redação hoje. Aí, Você está fazendo redação fragmentada, Lu? não, mas sei lá, meu desempenho hoje não foi muito bom. Tipo assim, eu não tô conseguindo dormir direito. Por quê? Eu acho que é ansiedade, Pro, porque eu tô demorando muito pra dormir e a qualidade do meu sono tá horrível. E aí, Vixe, pois é. Aí foi boa isso. noite. É um processo pesado, Maluzinha. É. E aí, aquelas coisas que você tava me falando, aquilo Ai, foi meu um Deus. gatilho. Foi um gatilho pra mim. Ai, eu não vou falar mais, não vou falar mais nada. Eu não vou falar mais nada. Eu sou uma metralhadora. Eu sou uma metralhadora. Não, bro, eu tô brincando. Não é porque você falou, entendeu? Ai, sei lá. Eu não sei se eu tô de TPM, eu acho que tô de TPM também. Aí veio tudo de vez, assim. Mas não é culpa sua, não é isso que eu tô falando, não, pelo amor de Deus. Está me agredindo, mano. É o quê? Está me agredindo. Eu me Tô senti. nada, tô nada. Ô, bro, você sabe que não é isso. Uhum. Você sabe, não é? Vem cá, menina. Sei sim, claro que sei. Ah, Vocês viram a cartilha da Baiana? de Vocês viram, né? a sua. Hoje a gente vai conversar sobre isso. Deixa a galera entrar, porque vamos começar sério sobre essa redação. Porque eu quero, tipo, blindar vocês, entendeu? Porque é, tá difícil a coisa. Tá difícil a coisa, tipo, aleatório e tal. O pessoal não tá corrigindo. Tipo assim, não tem, a régua não é a mesma, entendeu? Algumas coisas lá não fazem nenhum sentido. Mas deixa a galera entrar que eu vou falar sobre isso. Você tá falando em relação às redações que estão lá na cartilha? Não Porque só da cartilha, eu recebi um monte aqui. Eu recebi um monte de redação. Tanto de alunos meus, como de. Tipo assim, eu fui pedindo para todo mundo, até vocês, se tiverem de outras pessoas, podem me mandar, que eu estou analisando uma a uma. Eu, Rodrigo, corretor, e Tássio, outro professor amigo meu. A gente foi dormir de segunda para terça, tipo assim, tipo 4 da manhã. A gente ficou analisando, a gente preparou. Eu até fiz um. É porque eu não botei no slide, porque eu não tenho paciência para botar no slide, mas está no Docs. Tipo assim, que a gente conversou, né? Um levantamento de algumas coisas, de alguns padrões que a gente encontrou e de como é injusta essa correção. Então, boa noite, Gabi. É isso que eu vou conversar com boa vocês. noite. Mas eu peguei várias correções. Não foi só da cartilha, não foram várias. Cadê essa galera? Quem faz deco? A aula de lá acaba que horas? Acho que acaba 8, né? Sei lá. Vixe, Maria, tá pior que eu. Ai, que susto. Boa noite, Marcela. Que lindo. Boa noite, Alicinha. Oi, Pro, boa noite. Deixa eu ver se entra mais gente para a gente começar. Ó, dê boa noite para a galera. Dê boa noite para a galera. Meu bingo de toda quinta. Na verdade, todas as aulas. E eu fico, eu já não, esse teclado aqui, ele já é, eu já não me acostumo com ele. Com que nem aqui no meu colo, né, vovó? Pois é, hoje a gente vai começar sobre essas redações e assim,
além de cobrar de vocês a estrutura e a argumentação, pega pesado com uma coisa que eu sou completamente contra. Eu tento ir na contramão porque é o que os outros vestibulares pregam, mas vocês vão aprender a florear essas redações. A gente vai conversar sobre isso. Falar com a galera aqui. Gente, cadê essa galera? Boa noite, Pro. Boa noite, Manuzinha. Acho que dá pra gente começar, né? Deixa eu abrir aqui meu Docs. Um segundo, gente. Deixa eu só abrir o Docs aqui. Tá dando pra vocês verem certinho? Dá sim. Deixa eu abrir aqui outro Docs. Boa noite, pai. Tirar a Kinei daqui, porque a conversa é séria. Vai pra lá, Kinei. Vaza. Tchau. Sai, Kinei. Alguém quer um cachorro de 1,5 kg todo ano? Porque, meu Deus do céu. Ele é gatilho para mim. Nossa. Fique quieto. Enfim, gente, sério, Você fala isso, fico... mas você não ia aguentar. Raide, que é a minha preferida. Kinê. Nossa, ele levanta. A sorte que ele é pequeno e que, assim, como é o nome daquele negócio? Fica no coisa, meu Deus, o engenheiro do seu nome, rodapé. O rodapé daqui é mais altinho, porque ele levanta a pata em tudo que é canto e não pode castrar, porque ele tem 1,5 kg. E ele tem um ovinho só. E aí, enfim, para fazer a cirurgia tem que abrir a barriga, não sei o que tal. Não é só tirar, tem que abrir a barriga para tirar uma cirurgia um pouquinho mais complicada. E como tem uma anestesia, aí ele com 1,5 kg, os veterinários não querem castrar. E ele é todo chato para comer.
só quer ração se for de peixe, não sei o que, um pobre, um pobre. Ele é todo fresco. Ele é bem filho de minha filha mesmo. Bem filho de Ruth. Ó, bora lá, gente. O que eu queria começar com vocês aqui hoje é que, tipo assim, eu acho que todo mundo ficou sabendo, vocês estão nesse mundo de cursinho, do menino Davi, que foi eliminado por conta da redação. Não sei se vocês ficaram sabendo disso daí. E, tipo assim, diga, Thay. Foi sem querer, Pro, desculpa. Ele foi eliminado por causa da redação. Davi é um menino extremamente dedicado, que, assim, ele começou a fazer aula comigo, sei lá, acho que não foi nem no início do ano, acho que foi em final de março, início de abril e tal, ele começou a fazer aula. Excelente aluno, tinha umas redações boas, super responsável, menino extremamente inteligente, fez 31 nas fechadas e eu acho que 3,75, alguma coisa assim, nas abertas. E ele foi eliminado porque ele tirou 3,4 na redação, ou 3,8 na redação. E foi uma conta assim uma conta que não fecha, que não bate. Essa conta, para mim, pelo menos, não bate. Olhei outras redações, comparei inclusive com redações da plataforma. Ele ficou dentro do tema, porque na hora que saiu o resultado, que eu não vi o nome dele, inclusive eu tinha tanta certeza que ele iria passar, tanta certeza pelos pontos dele, que eu falei, pô, um 5 na redação, ainda falei, 4 na redação, ele entra. Pensei assim, a vaga dele, de tarde, tem mais... assim, é quando as vagas acabam logo, de tarde. E, tipo assim, a vaga dele era terça de tarde. Foi a primeira vaga que eu abri, foi a dele. Foi a primeira. Tipo assim, nem esperei sair o resultado. Já tinha gente fazendo aula no horário dele. E aí, quando saiu o resultado, que eu não vi o nome dele na lista, eu pensei, eu falei, foi a redação. Aí ele me mandou mensagem para mim, desesperado, óbvio, né? Com isso daí, porque uma coisa é você não ser convocado, tipo assim, você ir para a segunda lista. Outra coisa é você ser eliminado. Quando você é eliminado, você não tem direito a nada, a nenhum recurso. E o pior é você ser eliminado por 2 décimos, né? Não é nem dizer assim. Antes o corretor tivesse dado 2, 3, 0, tal, mas 3,8, sendo eliminado com 4. Se ele tem 3,8, eu já tentei fazer todas as contas possíveis. Desumano, extremamente desumano. Eu já tentei fazer algumas contas, sim, alguns cenários. Um deu 3,6, outro deu 4, deu 4,8. Aí, sei lá, fiz outras contas malucas lá para poder chegar nesse 3,8. E eu não consegui. Olhando as redações, comparando, aí fui pedindo o pessoal me mandar tal. Então, a conclusão que eu chego é que é uma correção extremamente arbitrária. É uma correção, assim, que valoriza a aparência da sua redação e não seu conteúdo. Foi o que eu percebi. O que é valorizado na Baiana não é a sua argumentação, é o tanto de floreio que você usa, que vai na contramão de todos os vestibulares. Das paulistas, do Enem, um NEB aqui e tal, que eles falam que querem ver os alunos falando com a voz deles. Tipo, quer ver o aluno falando com termos, não estou dizendo também para trazer termos chulos, né? Mas, assim, termos diferenciados, mas não termos arcaicos, antigos, sob a égide de tal coisa. Enem não gosta disso, FUVEST muito menos. E a questão dos repertórios também, que as paulistas e até as faculdades de Minas não têm não tem esse critério de repertório. O repertório tem lá bem grande lá no edital deles, que o repertório só deve ser usado se ele dialogar perfeitamente com a argumentação. Ou seja, ele é tipo é como se você estivesse conversando com alguém, sobre alguma situação e você falasse assim, isso aí eu vi em tal filme. Estivesse falando de bem-estar,
Nossa, tem lembrei de uma frase de Platão, que fala que o importante não é só viver, mas viver bem, né, Alice? Enfim, o repertório faz esse papel. Eu acho que em qualquer vestibular. No Enem conta ponto. No Enem conta ponto o repertório. Aí eu vi que na Baiana também conta ponto. São os únicos vestibulares em que tem lá a competência do repertório. Mas a questão é que para o repertório ser pontuado, até no Enem, ele precisa estar contextualizado, ou seja, ele precisa estar, sim, entrar redondinho no tema. E é isso que eu tenho que ensinar para vocês, em vez de repertórios mecânicos. E aí, quando vieram essas provas, eu comecei meio que a entrar em um certo desespero. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui uma para você. Olha essa redação aqui. Ó, o filósofo Zygmunt Bauman reflete em sua teoria da modernidade líquida sobre como a contemporaneidade é marcada por relações interpessoais líquidas e superficiais, o que transforma a integração e a interação e a convivência humana frágeis e maleáveis, coitados corretores, pela rapidez do modo de viver. Nessa perspectiva, para além desse ideal, a sociedade atual vive a aceleração do tempo em que o imediatismo se tornou uma regra inconsciente na qual, na verdade, que seria a qual, gasta a saúde humana, gasta a saúde mental e promove um atraso cognitivo, papapá. Dessa forma, a cultura do imediatismo promove impactos na sociedade, que é o tema. No D1 aqui, também foi falado o tema. Imediatismo causa efeitos negativos no comportamento, prejudica o equilíbrio mental. A esse respeito, o quadro A Persistência da Memória, do pintor surrealista, reflete o relativismo temporal, que se associa à percepção mutável da velocidade dos eventos. A gente viu que aqui falou do equilíbrio mental e aqui falou da formação intelectual da juventude. Dividiu saúde mental e comportamento no D1, formação intelectual da juventude no D2. Essa aqui já começou com a indústria cultural. Conceito autoral da Escola de Frankfurt. Meu Deus, eu não vou ler essa aqui, não. Mas, enfim, está aqui a tese também. Desse modo, é importante revelar os impactos da cultura do imediatismo no corpo social e os seus efeitos no comportamento, na saúde emocional e na formação intelectual da juventude. Aqui, ele fez uma argumentação, inclusive, muito boa. Ele fez uma argumentação muito boa, porque trouxe a causa certinha, botou o poema Saber Viver de Cora Coralina e tal. Enfim, ele trouxe uma argumentação ok. Essa aqui começou com a tríade. Qual foi o problema dessa daqui? A questão foi que a pessoa que abordou imediatismo, hiperconexão, produtividade. Essa tríade revela que a cultura do imediatismo já está presente na atualidade, pois a aceleração das atividades cotidianas, junto ao surgimento de novas tecnologias, revolucionou a percepção do tempo. Super bem escrito aqui. Nesse sentido, a fragilidade das relações sociais e na cognição da população são impactos da cultura do imediato na sociedade contemporânea. Observa-se, pois, a premissa de debates sobre essa chaga social em nome dos efeitos no comportamento na saúde mental e na formação intelectual da juventude. O que aconteceu aqui foi que isso aqui ficou com um pouco de viés Enem. A fragilidade das relações sociais é um dos efeitos da cultura do imediatismo na sociedade contemporânea. Só que isso aqui não estava no tempo. Então, só para mostrar algumas coisinhas assim para vocês. De resto, a escrita super boa. Essa daqui fez a mesma tríade, inclusive mais bagunçada. Desempenho excessivo, produtividade pessoal, avanço coletivo, essas expressões representam a forma que muitos indivíduos pensam e executam na contemporaneidade, moldada pela cultura imediatista. Bom, vou pular essa aqui. Essa daqui eu não vou nem ler. Agora a gente vai para essa aqui. Eu vou mostrar o D2 para vocês. Gente, minha intenção aqui, pelo amor de Deus,
é analisar, eu não estou exclamando a redação de ninguém, não. Por favor, viu? A sociedade imediatista está fortemente atrelada com o consumo instantâneo, resultados rápidos e vídeos de TikTok. O poema de Carlos Drummond de Andrade enfatiza que o fim do mundo irá preceder a essa necessidade de sempre querer tudo e mais. O poema é o poema da necessidade. Desmascara essa faceta inócua que pode estar afetando a mente dos cidadãos. Essa pessoa aqui nem chegou a terminar. Diga, Lu. Ô, Pro, pra a pessoa colocar aí, falar assim de vídeo de TikTok, ela tinha que explicar, tipo, Bom, na minha concepção, sim. sim, né? É. Não, só pra saber, porque, né, se... Para mim, Sei lá. sim. Daqui a pouco eu tô explicando a mais e não precisa. Queria Não. saber. Tudo bem. Eu acho que não precisa, não. Essa aqui, mas... Essa aqui que foi a 9.2. Essa daqui, se a gente parar para ver, ó, liberdade é a possibilidade de isolamento. Se não sabe viver só, nasceste o quê? Escravo. Aqui teria que ter um curso. Tal afirmação é do poeta brasileiro, sendo que é português, Fernando Pessoa, e retrata com coerência a sociedade hipermoderna, dependente da tecnologia. Sob essa ótica, o vasto e rápido acesso às informações, promovido pelos avanços tecnológicos, propiciou o estabelecimento da cultura do imediatismo na atualidade. No entanto, assim como a maioria das evoluções, há desejos a serem enfrentados e superados. Nessa esteira, que não teria acento, são evidentes os malefícios à saúde do homem, bem como a padronização psicossocial provocada pelo imediatismo. O que me chamou a atenção aqui foi que, durante toda a redação, não foi falado uma coisa importantíssima, que nem aqui, a juventude, que é um recorte do tempo. Aqui, ó, a sociedade passou a buscar pelos mesmos pré-requisitos e habilidades em todas as ocasiões, de maneira a ignorar a beleza carnavalesca, que é a pluralidade. Sob essa conjuntura, a cultura do imediatismo tende a padronizar os mais diversos aspectos da atualidade, como, discute o filósofo Adorno da Escola de Frankfurt, promovendo a robotização do comportamento e uniformização no modo de pensar, imaginar, criar e esperar, uma vez que os cidadãos tendem a desejar tudo nas mãos, a qualquer instante. Mas, cadê os jovens? E aí eu vou subir, vocês viram essas todas, vou mostrar as notas para vocês. A gente chega na de Davi, no 3 e 8. Eu queria que vocês lessem a redação 3 e 8 dele. Porque, para mim, está tudo certinho. A gente fez vários cenários. Não está maravilhosa. Não está maravilhosa. Mas está ok. Está argumentada. Aqui, ó. Em seu quadro, A Persistência da Memória, Salvador Dalí, pintor espanhol, aborda a subjetividade do tempo ao desenhar relógios distorcidos e insólitos, haja vista a percepção mutável da velocidade dos eventos. Nesse sentido, fora das pinceladas artísticas, na atual interpretação imediatista, é pertinente essa distorção da concepção do tempo nas relações interpessoais e na maneira como o indivíduo se comporta, devido à exposição excessiva a estímulos rápidos e recompensas instantâneas. Desse modo, é notório os impactos da cultura do imediatismo, papapá. Aqui ele falou da Covid, traçou um cenário, que aqui ele falou da sociedade, os impactos na sociedade, diferente da outra, ele falou na sociedade e depois trouxe recorte da juventude. E aqui ele falou, ele falou da pandemia, que por causa do isolamento, as pessoas começaram a trabalhar e estudar em casa. E aí, ele traçou todo o cenáriozinho. Isso porque aumentou-se o uso das redes sociais, também as quais, a partir da rápida transmissão de conversas e a facilidade de obtenção de informação, tornam os indivíduos, principalmente jovens e crianças, impacientes e apáticos, uma vez que não estão, satisfeitos com o que têm, buscando constantemente a gratificação e preferem a hiperconexão em detrimento dos laços sociais. Assim, o consumo instantâneo e a pressão por resultados rápidos dificulta a conquista do equilíbrio.
Aqui, ele trouxe a globalização e falou dos jovens aqui, ó. Isso explica, pois habilidades como paciência e resiliência são descartadas, fundamentais para o aprendizado juvenil, como a leitura profunda e a concentração na sala de aula, além da garantia do equilíbrio emocional, à vista que problemas complexos necessitam desses valores. Bom, enfim, essa redação tirou 3,8. Pé de Davi. Essa daqui, 8,2. Essa daqui tirou 6,4. Essa tirou 6. Essa tirou 7,2. Decimais. Essa aqui tirou 6,4. Essa aqui tirou 9,2. O que vocês perceberam entre essas redações? Ah, tem a de 9,6 também, que está aqui. Essa aqui tirou 6. Essa aqui tirou 9,6. Vou ler só o D1. Cabe ressaltar, a priori, que o enraizamento do imediatismo no funcionamento e no ideário social resulta em graves prejuízos para o comportamento e a saúde emocional da sociedade. Eu trouxe só para trazer certinho. Isso acontece porque, no mundo capitalista selvagem odierno, as pessoas são guiadas por uma falsa crença de que a felicidade está no sucesso próprio e imediato. Tal ideologia faz com que o corpo social, cego pelo imediatismo, desenvolva comportamentos de agressividade, hiperconectividade e de apatia em relação às lides coletivas. Além disso, tal processo irracional prende a humanidade em o quê? Vixe Maria, calma aí. Prende a humanidade, não sei o que lá. Em uma obsessão pelo desempenho, a partir da qual começa a estabelecer rotas irreais que apenas definem a saúde física e emocional. Dessa forma, quando instituídos, enfim, essa 9,6, para mim, realmente mereceu um 9,6, porque ela realmente argumentou. Ela criou todo o mecanismo aqui, todo o mecanismo. Ela saiu, ela falou, ó, no mundo capitalista selvagem, as pessoas são guiadas pela falsa crença de que a felicidade está no sucesso próprio, e aí ela pulou para cá, o corpo social vá atrás, ela criou o mecanismo, desenvolva o comportamento de agressividade e de empatia, e prende a humanidade a obsessão pelo desempenho, ela criou todo o mecanismo. E aí os indivíduos estabelecem o imediatismo, o que acontece, ó, o conceito criado estabelece a normose. Pelo sociólogo, meu nome do cara, Roberto Crema. Roberto Crema, não dá para ler nada. Que trata da normalização errônea de que, meu Deus? De contextos adoecedores. Bom, enfim. Vocês perceberam alguma coisa a mais nessa redação e na que tirou 9,2? Alguma coisa diferente, Neros? Corretor desumano, exatamente. A gente fez análise, para quem chegou depois, essa cartilha, na verdade, na sexta-feira eu já comecei a pegar os espelhos, juntei com os espelhos dos meus alunos, espelhos de alunos que não são meus, de amigos de amigos de vocês aqui, ó, vários aqui foram mandando, e aí eu fui juntando assim, a gente foi lendo uma por uma. A gente foi lendo uma por uma de essas redações. Tem isso aqui também. A gente foi lendo uma por uma. Essa aqui, a discrepância é até maior. Essa aqui é a discrepância até maior, tirou 8,6. Para além dessa reflexão, imediatismo afeta o comportamento e a saúde emocional. Sobre isso, o médico Drauzio Varela debate atualmente suas plataformas sobre como o excesso de estímulos e hiperexposição às redes sociais contribui para a intensificação de quadros depressivos e dificulta o estabelecimento de relações interpessoais saudáveis. Nesse viés, é notório como o imediatismo tem um potencial de interferir na saúde mental deixando-os com a sensação de atraso e ansiosos, além de comprometer as interações com outras pessoas pela falta de paciência em relação
em relações duradouras que exijam certo esforço. Veja que essa pessoa aqui falou que as redes sociais contribuem para a intensificação de quadros depressivos. E depois falou que o imediatismo tem o potencial de interferir na saúde, mas não tem porquê, entendeu? Foram frases soltas. Frases soltas, assim. Se botar isso aí lá na plataforma, Rodrigo, preencha a lacuna. Preencha a lacuna. Tá faltando tal coisa, porque isso acontece, tal. Tanto que a gente planeja isso daí para vocês criarem um mecanismo. Mas, ainda assim, essa redação tirou 8,6. Aquela que nem terminou, tirou 7. Essa aqui. Do D2 de 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, tirou 7. E a gente volta lá para de Davi. Depois de muito fazer conta, além dessas arbitrariedades, depois da gente muito fazer conta, qual foi a conclusão, pelo menos eu cheguei em relação a essa coisa aqui de Davi. Eu fui olhar a prova, né? Falei, não, deixa eu ver se copiou alguma coisa do texto de apoio, não sei o que e tal. E olha isso aqui. Tudo que ele escreveu, não só ele, várias pessoas copiaram os textos motivadores. Os textos motivadores, não, na prova. Existe o quadro pintor espanhol, Salvador Dalí, a persistência na memória, em que ele trata da subjetividade do tempo. Salvador Dalí, pintor espanhol, aborda a subjetividade do tempo e desenvolve relógios distorcidos e insólitos. Ó, cadê? Em que ele trata o referido quadro contendo imagens insólitas de relógios, segundo a interpretação psicanalista, representa a temporalidade inconsciente. Ou seja, Genial Dalí explora o relativismo temporal, que certamente se relaciona à percepção mutável. Haja vista a percepção mutável da velocidade dos eventos. Isso aqui está no texto motivador. Aí a gente vem para cá. Bauman, que também está aqui. Dalí, que também está aqui. Cadê? Salvador Dalí. Da mesma forma. Prejudica esse respeito para a persistência da memória, reflete o relativismo temporal que se associa à percepção mutável da velocidade dos eventos cotidianos. Mesma coisa, ó. Se eu botar para cá, tá aqui. Aqui que eu atribuo esse 3 e 8, porque na pior das hipóteses que a gente estava fazendo lá na plataforma, corretor, sem saber, eu falei, ó, pegue tudo. Isso daí foi mostrado a vários professores. E, tipo assim, o mínimo que foi dado a ele foi 5. O mínimo que foi dado para ele foi 5. Assim, a conta não fechava. Porque, quando ele me falou que tinha tirado a nota tão baixa, a primeira impressão que eu tive foi, ele tangenciou. Eu falei, não, tangenciou, não é possível que ele tenha tirado essa nota, porque aqui eu nunca tinha tirado nota dessa. Vocês viram que a escrita dele é boa. A escrita dele é uma escrita toda certinha. E aí a gente ficou encucado com isso daí, porque mesmo que tirasse tantos pontos assim de gramática, essas coisas, não daria. Os erros dele são muito simples. Não daria para chegar em 3 e 8. Gente, 3 e 8 é um texto insuficiente. É um texto em que, sei lá, a pessoa tem conhecimentos mínimos de escrita. É a receita do miojo do Enem. Isso daí que é 3 e 8. Aí, foi aí que eu fui mais a fundo, e a conclusão que eu acho, né, porque é uma caixa preta, a Strix é uma caixa preta, foi que a prova é corrigida por 2 corretores, e depois tira a média, né? Tem aquele negócio daquele tira-teima com o terceiro e tal, mas eu não sei muito bem como é que funciona isso daí. Eu tenho para mim que um corretor pegou essa cópia, porque está bem grande lá nas instruções. Bem grande lá as instruções. Que está aqui, se você copiar... Eu tenho isso aqui, me mandaram esse negócio aqui. Deixa eu ver.
Se você copiar trechos, mesmo parcialmente, de qualquer texto da prova, seja um trecho, seja parcial, seja integral, se você copiar isso daí, sua prova vai ser anulada. Eu tenho para mim que um corretor, aqui, ó, isso aqui da prova. Eu tenho para mim que um corretor pegou isso. Isso aqui, ó. Redigida, será anulada a redação. Redigida, apresentando cópia parcial e integral dos textos dessa prova. A minha impressão é que ele copiou, não só ele, né? Um bando de gente copiou, inclusive aquele negócio de superficiais e maleáveis, de Drauzio Varela, modernidade líquida, estava em um bando de redação. Estava se repetindo. A questão é que eu acho que ele pegou um corretor chato, um corretor que percebeu isso daí, ele deu esse azar, e aí foi lá e zerou. Eu não estou dizendo que isso aconteceu. Eu estou dizendo que é a única explicação, vocês viram o texto dele, para, enfim, para um aluno tirar 3 e 8, uma nota tão baixa. Quando a gente pegou textos de um D2 de 5 linhas, texto que nem terminou a conclusão, na própria cartilha, eu vi textos com nota boa e, tipo assim, eu ficava me perguntando, meu Deus do céu, de onde veio isso daí? De onde veio essa nota? Porque, deixa eu ver aqui se eu pego a cartilha para abrir para vocês. Foi 25,2, né? Vocês estão... E, ó, vou mostrar uma só para vocês que me chamou a atenção. Foi essa. Foi essa aqui. Começou com o mesmo repertório da vida. O quadro, A Persistência da Memória, do pintor Salvador Dalí, reflete sobre a subjetividade do tempo ao retratar relógios derretidos relacionados à percepção mutável do passado a eventos. Nesse cenário, aqui eu acho que era a obra se associa-se à interpretação do imediatismo do mundo atual, no qual a tolerância e a paciência são substituídos pela necessidade do agora, que formam indivíduos ansiosos, com dificuldade de manter relações humanas e com declínio do aprendizado e na percepção de si. Cabe discutir que a cultura do imediatismo é influenciada pelo uso indiscriminado, insalubre, papapá. Não tocou nos jovens. Eu não entendi isso aqui, ó. Primeiramente, é fulcral enfatizar que o ritmo tecnológico afeta drasticamente a percepção do tempo dos indivíduos, os quais recebem negativamente tal mudança. Nesse sentido, a sociedade impactada por tais acontecimentos apresenta declínios importantes na sanidade mental, visto que, segundo o site Agência Saúde, a hiperexposição às redes intensifica quadros depressivos e gera altas de sofrimento psíquico, além de mudanças comportamentais. Eu não sei quais são. Dessa maneira, a fluidez digital torna o imediatismo uma regra inconsciente, em um período em que esperar algo é intolerável, as pessoas adoecem sem perspectiva ou vontade de se curar. Enfim, gente, eu queria ver a opinião de vocês. A gente tentou pegar, eu fui dormir, sei lá, foi de segunda para terça, fui dormir 4 da manhã quase, que a gente ficou aqui até tarde, olhando uma por uma, pegou todas as cartinhas, e cada uma anotava uma coisa, cada uma anotava, isso aqui tem isso em comum, não, essa tem isso, mas não tem aquilo, e a gente, vários erros, assim, erro de repetição de conectivo, repetição de palavra 50 vezes, mas é o tema, para isso existem sinônimos, mas eu acho que todas essas coisas aí são toleradas. Eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham disso daí? O que vocês têm? Qual a percepção da redação de vocês? Quem foi para a segunda fase e teve nota? O que vocês acharam de suas redações? Suas notas foram justas? Não foram? Se equiparam com essas escritas aqui? Se alguém puder falar.
Ninguém. Eu não pedi meu espelho, né? Você sabe disso. Mas eu botei até no chat, eu sei que você Deixa eu ver, deixa eu ver. não viu. Mas eu acho que chega a ser um pouco desestimulante, né? Porque você vê essas meio que discrepâncias assim, sabe? Uhum. É o que eu coloquei, tipo, não é só na redação, nas discursivas também. Eu acho que Sim, eles têm muito pouco respeito pelas pessoas que fazem a prova, sabe? E se colocam num lugar de intocáveis mesmo, capazes. de não ter contato e de não procurar resolver as coisas, sabe? E O aí, pior, quem às vezes, foi só um erro, quem, sabe, poderia resolver isso e passar, não passa, né? Bota na justiça e aí tem que ficar lá esperando, enfim. Isso é exatamente. complicado. E a redação tá lá no edital, né? Que não cabe recurso para redação. Não cabe. Eu acho que, tudo bem, pode até não caber recurso para redação, mas para quem é eliminado, acho que deveriam abrir o barema e dizer por que ele foi eliminado. Qual foi o critério? Quantos pontos? É uma caixa preta, gente. Isso daí. É uma caixa preta. E aí a gente, olhando tudo, analisando tudo, a gente pegou alguns padrões aqui. Isso aqui era para ser um. Isso aqui era para ser um slide, viu, gente? Mas eu não tive tempo de passar nem saco para poder passar pro slide. Foi esse professor amigo meu, Tárcio, que fez aqui comigo e com o Rodrigo. A gente montou isso aqui. Se a gente parar para comparar, a gente pegou os padrões encontrados nas gerações de notas altas, não só nessa, em vários outros aqui. Uso de repertórios legitimados. Todos trazem repertórios filosóficos, sociológicos, artísticos, logo na introdução. Filme, Fernando Pessoa, Aldous Huxley, papapá. Mesmo que a relação... Isso aqui é que deixa a gente invocado. Mesmo que a relação com o tema nem sempre esteja já explorada, o simples uso de nomes reconhecidos parece ser valorizado. Volto para a cartilha. Evidências, né? Corroborar minha... Voltando aqui, corroborando o que eu falei. Aqui, ó. Sob essa conjuntura, a cultura do imediatismo tende a padronizar os mais diversos aspectos da atualidade, como discute o filósofo Adorno da Escola de Frankfurt, promovendo a robotização do comportamento, papapá. Não tem o que ele discutiu? Não tem uma contextualização aqui. Aqui é a mesma coisa. O excesso de estímulos tecnológicos tem efeito anestésico sobre as relações da comunidade, tornando-as superficiais e rasas, como exposto no livro Admirável Mundo Novo, do inglês Aldous Huxley. Se eu colocasse aqui, como exposto no livro A Barraca do Beijo, eu acho que teria, sei lá, o mesmo efeito, porque o que está aqui não tem nada com o que está aqui. Ele não diz nada que tenha nada que tem nesse livro aqui que justifique isso. Não tem nada. As relações tornando-as superficiais e rasas, conforme exposto no livro. Então, assim, volta lá para a análise que a gente detectou. Então, mesmo que não tenha relação com o tema, nem sempre seja bem explorado, o uso de nomes conhecidos parece ser valorizado. A estrutura formal é bem marcada. Tem um esqueleto, claro. Todos eles têm, estão com a estrutura certinha. Os conectivos são usados em excesso nas gerações com boas notas e muitas vezes de forma mecânica, a priori destarte nessa via, mas isso dá sensação de organização textual, sob a égide desse pensamento. Tipo assim, palavras difíceis. Vocabulário rebuscado. Há uso frequente de termos como fulcral, intrínseco, repercute, sanidade mental, mecanização, robotização. Ainda que apareçam com repetições ou até sem encaixe natural, o vocabulário sofisticado parece ser um critério de valorização. Fiquem tranquilos, porque eu estou preparando o maquinário, o arsenal para vocês performarem na baiana. Podem ficar tranquilos.
Generalizações amplas, aqui que a coisa pega. E críticas sociais. As redações que receberam notas altas apresentam muitas afirmações categóricas e abstratas. A sociedade hipermoderna. Imediatismo corrói a formação da juventude. Obsessão pelo desempenho, ainda que pouco aprofundadas. A postura crítica generalizante parece contar mais que a precisão. E aqui as conclusões em tons de urgência. É quase que, eu vou lembrar, vocês vão ver, que é questão de conclusão template. Aquela copia e cola. E aí eu vou mostrar, assim, uma coisa que a gente pegou, de uma pessoa que começou com Grey's Anatomy, no meio já estava falando de uma pesquisa, e terminou com o Ministério da Educação criando uma lei. E tirou 9,6. Ou 9, sei lá. Aqui, ó, mesmo quando repetitivas, encerram as expressões com expressões de apelo. Urge que, fundamental que, logo é imprescindível. Essa ênfase na urgência e na coletividade dá uma aparência de fechamento forte, embora não necessariamente original. E a gente pergunta, por que tem boas notas? A correção, que foi a única conclusão que a gente chegou, parece priorizar a aparência de formalidade de repertório em detrimento da coesão real e da clareza. Ou seja, o que pesa mais? Estrutura visível, citação de repertório, vocabulário rebuscado, uma conclusão categórica. O que pesa menos? Gramática, repetições, falha de coesão, argumentação superficial. Ou seja, se você afirmar, sei lá, que se você colocar aqui, de fato, o imediatismo afeta a sociedade contemporânea e criar um mecanismo, isso não vale. Você tem que dizer que a lógica imediatista corrói a mente humana, colapsa a mente humana. Esses termos, eu tenho assinado esse negócio aí. Eu fiz minha filha pegar um monte de petição de advogado que gosta disso, né? De petição de advogado, e eu peguei no meu trabalho um monte de sentença de juiz para pegar esses terminhos todos. Eu já até comecei, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, tirar de sentença e de petição. Que eu estou fazendo um dicionário, ó. Erosão do pacto ético, robotização do pensamento, asfixia da consciência crítica, naturalização da bárbara, colonização das subjetividades, mercantilização da vida. E tem muito mais. E eu vou botar de Dude aqui. Indiferença não é neutra, ela alimenta a engrenagem da injustiça. Essas frases aqui de efeito, elas é como se elas maquiassem, como se elas mascarassem uma argumentação que tá assim, que muitas vezes tá vaga, entendeu? Diga, Felipe. Então, justamente isso que eu ia falar, que, tipo assim, eu acho que a redação da Baiana, pelo menos atualmente, está sendo mais sobre você fazer crescer o olho do corretor. Nem que seja em alguma coisinha, tipo, na introdução, no D1, que a minha redação, como eu falei, eu fiz muito na pressa, ficou horrível, mas a minha introdução, eu fiz aquele repertório autoral. Mas você é um poeta. Não, mas só foi na introdução, velho, nos outros parágrafos, Você é um horrível. poeta. Você é um poeta. Eu fiz essa redação em menos de, tipo, 40 minutos, minha conclusão teve 3 linhas, assim, eu esqueci um bocado de coisa da conclusão, e ainda assim foi uma nota maior do que, tipo assim, do geral, sabe? Um amigo meu que tirou 5,8, eu peguei a redação dele para ler. Eu achei muito melhor que a minha, no geral. E mesmo assim, ele tirou um ponto a menos que eu, entendeu? Você tirou quanto? Eu tirei 6,8. 6,8. Pois é. Mas tava muito ruim, eu não entendi nada essa nota. Mas você escreve bem, você escreve naturalmente bem, você é o poeta da galera, já falei. Oh, meu Deus, na sua cabeça. Ó, o nome disso daí que está acontecendo, fica para vocês até como repertório isso. Tem um efeito que chama efeito auréola, não sei se vocês já ouviram falar, ou efeito, não sei se diz halo, sei lá, é da música de, acho que é Beyoncé, né, que canta, aquela Halo, essa daí. O que é esse efeito Halo? Vou passar para vocês podem até usar como repertório. Isso aqui. O sol, às vezes você o vê claramente, mas às vezes você... E ele? Você confiaria nele para uma cirurgia? A maioria das pessoas provavelmente gostaria de ser tratada por um e não pelo outro. E a maioria das pessoas provavelmente estará errada sobre isso. Quando você olha para o sol, às vezes você o vê claramente, mas às vezes você o verá brilhando muito maior do que seu formato real.
Esse círculo de luz que o faz parecer maior é chamado de halo. O efeito halo também acontece quando uma pessoa, produto ou empresa brilha como o sol. Então, não os vemos claramente e associamos a eles todos os tipos de qualidades não relacionadas. O efeito halo foi identificado pela primeira vez em 1907 pelo psicólogo americano Frederick Wells e depois estudado pelo psicólogo Edward Thorndike, que pediu aos comandantes de voo que avaliassem seus oficiais em vários aspectos distintos, como aparência física, inteligência e liderança. Examinando os resultados, Thorndike descobriu que os oficiais que obtiveram pontuações altas em suas qualidades físicas também obtiveram classificações altas em inteligência e habilidades de liderança, uma correlação que parecia errada. Parece que os comandantes foram incapazes de avaliar características específicas independentemente de outras. Eles pensavam nos seus oficiais em termos gerais, ou bom ou mal, e permitiram que esse sentimento geral influenciasse as qualidades específicas que lhes atribuíam. Alguns oficiais obtiveram vantagem de seu halo. Outros foram colocados em desvantagem pelo que é chamado de efeito Horn. O efeito halo também explica por que alguns professores dão notas mais altas aos alunos mais bonitos. Um estudo analisou as notas de 4.500 alunos, que foram classificados em relação à beleza por voluntários em 3 grupos: abaixo da média, média e acima da média. As pessoas mais bonitas obtiveram notas melhores. Os pesquisadores então compararam as notas dos alunos entre as aulas realizadas em salas de aula tradicionais com aquelas realizadas online, onde havia pouca ou nenhuma interação presencial. Posteriormente, os pesquisadores encontraram evidências de que os alunos classificados como bonitos obtiveram notas significativamente mais baixas em cursos online em comparação com as salas de aula tradicionais, onde obtiveram a ajuda de seu halo. Como os atributos físicos das pessoas bonitas parecem naturalmente fazê-las parecer inteligentes, fortes e confiáveis, aqui está uma boa regra prática. Se você sofrer um acidente e tiver que escolher entre 2 médicos igualmente qualificados, ignore o halo deles e escolha o menos bonito. Ele pode ter trabalhado o dobro para obter a mesma reputação e, provavelmente, é melhor em seu trabalho. O que você acha? Você acha que é possível evitar o efeito halo no trabalho, na escola ou na vida pública? E quanto a outras credenciais que podem sinalizar sucesso? Por favor, compartilhe seus pensamentos. Vocês perceberam isso daí? Diga, Lu. O professor do ponto médio de física já tinha me falado disso ano passado. E aí ele falava de, tipo assim, na hora de escrever a discursiva, tipo, deixar tudo bonitinho, tal, evitar erro. Às vezes você Sim. cortar, né? Quando você corta, Uhum. você não tira ponto, né? Não tira um ponto seu. Só que ele falava em relação a isso, né? É porque você bate o olho, né, na coisa que é você bonita. vê, tipo, visivelmente desorganizado e feio, o corretor já vai com uma, tipo assim, má vontade para corrigir, né? Exatamente. Mas Quando você isso é muito interessante. Isso é muito interessante. esse efeito é um, inclusive, quando eu vi esse negócio aqui, quando a gente, tipo assim, percebeu assim, eu já olhava isso daí há um tempo, né? Mas é que nesse semestre isso foi muito escancarado, entendeu? Que eu comparei assim, por exemplo, eu mostrei de Davi, logo abaixo tem de outra pessoa. Eles começaram do mesmo jeito, usaram os mesmos repertórios. A questão é que ele é mais direto, mais objetivo, muito mais direto. E a outra pessoa já dava um floreio. Esse floreio, muitas vezes, vem para disfarçar, sei lá, uma falha Não falha, que eu digo, é como se fosse uma enrolação até chegar no tema. Você está lá escrevendo, muitas vezes, muitos de vocês escrevem direto no definitivo, então vai colocando uma coisa que era para ser objetiva, acaba dando uma volta, porque tem todo o floreio antes. E que, como eu disse, vai na contramão de outras... vai na contramão
de outras bancas, porque se pegar os textos da FUVEST, até do próprio Enem, os textos são mais diretos, eles não gostam disso daí. Inclusive, tem lá no edital das paulistas, se usar o repertório, que seja um repertório que dialogue, que esteja lá. Hoje, inclusive, eu estava dando aula, só pela importância disso daí, do repertório, eu estava dando aula para uma pessoa que vai fazer FUVEST. E aí a gente... O meu desafio foi tirar a parte informativa da redação dele. Foi tirar... inclusive, um tema que eu vou fazer para vocês. Eu vou pegar esse tema da FUVEST e vou adaptar para vocês, que é esse aqui, ó. O mercado de trabalho deve se adaptar à geração Z. O parágrafo dele estava assim, cadê? Cheio de CLT, não sei o que, tal. Sobre isso, as manifestações pelo fim da escala 6.1 de trabalho no Brasil, lideradas por Rica Azevedo e Érica Hilton, jovens deputados federais, mostram um aumento completamente informativo. Aí aqui também, ó. A dependência de empregos formais, comportamento exposto pela redução das contratações líquidas de carreira assinadas CLT em 2023, ao comparar com 2022, segundo dados da FGV. Entulhada de informação. É como se isso daí maquiasse a parte da argumentação dele que ficou aqui, ó. Olha a argumentação dele. Novos mercados, fez aqui, foi a argumentação dele. Esse daqui. E só, porque aqui ele fez tipo um esboço de intervenção. Aí eu falei, vamos escrever de novo. Aí a gente mudou um pouquinho, pegou a argumentação dele, trouxe para cima, e eu fiz isso justamente para ele não avançar no repertório. Porque se ele começar a escrever o repertório, ele sai do trilho e vai direto. Então, a gente trouxe para cá o tópico, trouxe a argumentação dele, e se vocês pararem para ver, isso aqui, ó, que ele falou, do negócio da escala, vê aqui embaixo só. A exemplo do empreendedorismo digital e do trabalho por aplicativos visando papapá. O que justifica, olha como ele está dialogando, o que justifica as manifestações pelo fim da escala 6.1 por jovens, argumentando, ele fez, quando a gente botou aqui, fez parte da argumentação, e não foi assim a estrela do parágrafo. E no final, também trouxe um repertório, só que também dialogando, assim, o mercado de trabalho adaptado aos jovens renova a lógica da produção, ao abrir caminhos para a entrada de novas ideias e evitar o apodrecimento desse sistema. Afinal, como afirmou Bauman, na modernidade líquida, nada é feito para durar. Então, assim, deu um fechamento, além de ficar mais enxuto, é mais objetivo. Porque esse aqui, eu fiquei tonta de ler, tanto dado, tanta coisa aqui. Eu falei, não, vamos, isso aí foi hoje, eu falei, vamos enxugar isso aqui. Aí a gente deu essa mudada, até fez uma outra versão aqui, trazendo Bauman para cima. Tal mudança de roteiro, em consonância com o pensamento de Bauman, de que na modernidade líquida nada é feito para durar, possibilita o resgate para os empregos formais. Mas, assim, é objetividade. E que, pelo que a gente viu, essa objetividade não tem na Baiana, porque tem os floreios, porque tem boas notas mesmo com erros. A correção parece priorizar a aparência de formalidade de repertório, é o efeito halo, em detrimento da coesão real e da clareza. O que pesa mais? Estrutura visível, mais citação de repertório, mais vocabulário rebuscado, mais conclusão categórica. É o kit Baiana. O que pesa menos? Gramática, tinha erros grosseiros aqui de gramática, vocês viram, repetições, falhas de coesão, tipo, terminar um D1 com um conectivo de sequência, iniciar com um conectivo de consequência. Eu vi parágrafo aqui começando com por conseguinte, iniciando D1 por conseguinte, que é um conectivo conclusivo. E ainda assim, tirar boa nota, sendo que isso daí é erro grave. Aqui, ó, ou argumentação superficial. Aí, a conclusão da gente. O padrão sugere que, na prática, a correção das tricks não avalia a qualidade integral do texto, mas valoriza estrutura rígida, ainda que artificial, repertórios de peso, mesmo que sejam expositivos, já preparei vários, linguagem aparente, inclusive com esse efeito halo,
Linguagem aparentemente difícil e conclusões enfáticas. Aí, ó, por isso, textos com problemas sérios de repetição, coesão e gramática podem alcançar notas altas porque cumprem esses marcadores, a checklist da Baiana. Trouxe um repertório artificial? Trouxe. Iniciei com um nome de peso, um repertório de peso, abri, como o Felipe falou, abri. Felipe aprendeu a fazer essas aberturas imponentes com o Malu, que botou ele para interpretar as músicas dela. Repertórios de peso, mesmo que usados de forma expositiva, linguagem aparentemente difícil e conclusões enfáticas. Por isso, textos com problemas de repetição, coesão e gramática, podem alcançar notas altas, porque eles cumprem, né? Passam aqui no checklist. E aqui, a comparação da redação 3.8 com as de notas altas. Então, o que tinha na 3.8 e o que tinha nas notas altas. Então, assim, a 3.8 usa Salvador Dalí, pandemia, globalização e redes sociais. São repertórios legítimos e, se a gente voltar lá, eles estão contextualizados. As notas altas também usam vários repertórios, mas muitas vezes superficiais ou expositivos. O repertório do aluno não é mais fraco. A diferença está em como a banca valoriza a ornamentação e a variedade de impacto. Ou seja, nome estrangeiro, um filósofo sagrado, tal, essas coisas. Teve gente que trouxe o nome do meu pai como repertório. O artista plástico brasileiro Nicolau Silva, que disseram que o nome de meu pai era de peso. E botaram lá e tiraram boa nota, a Baiana. Na Baiana e no Enem. Então, assim, você bota, sei lá, fulano de tal, você já marca ponto. Eu acho que eu contei para vocês da história de um menino do Berlim, que começou... exatamente. Tem uma história de um menino do Bernoulli. Ele era do Bernoulli, ele foi da Cheira, mas foi do Bernoulli. Quem foi do Bernoulli aqui? Isso daí foi com a professora de lá. Esse menino, acho que ele era segundo ano, sei lá, e aí ele chegou e falou assim, não lembro de nenhum repertório, então eu posso inventar? Será que a professora pesquisa? Aí eu falei, eu acho que não é nem não pesquisa, mas vai que você pega um corretor chato, acho melhor não fazer isso. Aí ele falou, não, eu vou testar. Aí começou a botar uns repertórios malucos lá, inventava os nomes e colocava lá. Aí ele chegou e falou, a professora nem olha. Eu botei uma frase lá de Aristóteles, disse que era de Kant, e ela engoliu. Aí o que ele fez? Ele começou a usar o nome de um colega de sala dele. Como é o nome? Eu esqueci o nome. Camilo alguma coisa. Minha filha sabe, vou perguntar para ele. Aí ele começou a usar o nome desse menino, Camilo... gente, eu vou lembrar o nome desse menino, que é surfista, inclusive. Eles já são bem mais velhos, são mais velhos que minha filha até. Deve ter o quê? Uns 25 anos. E aí ele começou a usar o nome do menino. E a professora, nossa, interessante o pensamento. Ele falou, um filósofo italiano, não sei o que, tal. Começou a falar do menino. E ele falou próprio. O incrível é que o menino tem um nome diferente, tal. Ele está sendo citado direto, é meu colega de sala. O professor corrige as provas dele. E não notou que ele é o filósofo que eu tanto cito. Até que um dia a professora chegou e pediu, né? Você tem outras obras dele? Estava procurando na internet. Aí ele disse que entrou em choque, foi lá que a Wikipédia lá copiou de vários filósofos e jogou lá na Wikipédia o nome do menino. Não sei, eu acho que depois que ele se formou, ele falou para a professora tal. Mas é só para vocês verem que quando você traz um negócio todo floreado, todo bonito, quando você abre sua redação, tipo, quando o corretor abre e vê aquela... Meu filho mesmo, ele começou com o coração é maestro, os pulmões instrumentos de sopro, os tendões instrumentos de corda. Não tinha muita argumentação no texto dele, mas tinham 500 mil repertórios. Tinha Sócrates, conhece-te a ti mesmo, tinha Kant, tinha lá o sentido de uma palavra lá, clarividência, enfim, tinha um monte de coisa assim, maquiando. Eles gostam, exatamente, eles gostam disso daí, eles gostam disso. Mas isso daí é extremamente valorizado, tinha parado de ser. Eu lembro que há muitos anos eu fui na reunião lá na Strips, já marquei uma reunião de novo, já estava pronta para ir e ligaram cancelando. Eu ia quinta-feira, quinta passado lá. E aí cancelaram. E aqui,
O repertório do aluno não é mais fraco, a diferença está em como a banca valoriza a ornamentação e a variedade de impacto, nomes estrangeiros. A estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Estrutura clara dentro do modelo. Notas altas, mesma estrutura, mas com conectivos sofisticados e frases longas, ainda que artificiais. Estrutura não explica nota baixa porque é equivalente. E a linguagem, formal, mas com menos rebuscamento, direta, frases truncadas em alguns pontos, alguns desvios gramaticais, conectivos e menos floreio. Notas altas, linguagem rebuscada, mesma coisa, frases truncadas em alguns pontos, desvios gramaticais e o uso de termos como fulcral, intrínseco, degenera, mesmo que repetidos. Nossa conclusão, a banca valoriza a aparência de erudição, ainda que às custas da clareza. A gente vem para a coesão. Apresenta a coesão básica, o encadeamento é mais simples e direto, sem floreios. Notas altas, muitas também têm coesão mecânica, com conectivos usados de forma artificial. Qual a diferença? O excesso de conectivos sofisticados nos outros textos passa a impressão de maior organização, ainda que falha. Os conectivos, na verdade, são para marcar seu pensamento, você ligar as ideias. Quando a gente deu aqui, na aula passada e na antepassada, não sei se tem antepassada, mas, enfim, foi na aula passada e na anterior, que eu mostrei o planejamento para vocês e dei as partes, né, que tem que ter, que a gente já viu aqui, né, que precisa de estrutura rígida, tópico frasal, repertório, argumentação e conclusão com as consequências. Quando você traz isso, você vai seguir uma linha de pensamento, e essa linha de pensamento é marcada por conectivos, que podem ser conectivos, sinônimos ou elementos de coesão, tipo, eu estou parecendo uma pilota com esse negócio, ou conectivos, tipo, elementos de coesão com pronomes, tipo, tal cenário, esse cenário, essa lógica é explicada, essa dinâmica, tudo isso daí é elemento de coesão, não necessariamente conectivos tipo conjunção. Mas a gente viu aqui que tem uns bem viajados. A priori, isso aqui é motivo de tirar ponto na Baiana e na FUVEST. Mas é bonito. Porque a priori é uma coisa científica, que você tem a priori antes de comprovar e a posteriori depois de comprovou. Acho que é alguma coisa assim. Sobre esse viés, que é normal, desse modo, diante disso, tem vários, tá vendo? Aqui está o modo de agir, fez uma retomada, portanto, por conseguinte, todavia, e aqui um outro que não começou com conectivo, mas mesmo assim fez o fechamento. Mas tem uns que começam na esteira desse pensamento. Eu vi uns assim, na esteira desse pensamento. Nossa, tinha um aqui, eu tenho que achar aqui. Aqui, ó, sobre esse olhar, e depois a gente vem para sobre esse olhar de novo. Está aqui embaixo, tá lá em cima. Mas tem um sobre esse olhar de novo. Mas, assim, vários conectivos repetidos, um conectivo de sequência, aqui sobre esse olhar e sobre esse olhar aqui. Tem um conectivo de sequência concluindo. E aqui tem um que foi muito assim, que foi período único. A conclusão foi em um período só. Não tinha muita... Aqui, ó. Portanto, urge o estabelecimento de projeto governamental que objetive a contenção da cultura do imediatismo na modernidade a partir de ações que promovam o contato psicológico gratuito com profissionais de tratamento de estresse e ansiedade com alertas. Isso aqui é erro grave de coesão. Rodrigo sempre pontua, a Paula também, pelo menos 3 períodos para garantir. Mas, assim, tem o excesso cumpriu, isso aqui cumpriu, checklist, vários conectivos, mesmo que usados errado. Eu acho que eles prezam muito por isso daí, sei lá, pela quantidade e não pela qualidade, que é um absurdo. E aqui a coesão. A diferença é que o excesso de conectivos sofisticados dos outros textos passa a impressão de maior organização. A clareza desenvolve ideias, algumas genéricas. Contextualiza todos os repertórios, mas em alguns trechos o raciocínio fica genérico. Também trazem generalizações amplas e superficiais, mas disfarçadas com citações e palavras difíceis. Aqui o contraste é gritante. Mesmo com problema em ambas, mas a banca parece comprar a retórica ornamentada e penalizar a escrita simples. Tipo, a escrita direta.
Tem conclusão com apelo social, reflexiva, mas menos enfática. Usam expressões de urgência, é fundamental, logo é imprescindível, fechando com um tom categórico. É a performance, gente. O que eu percebi aqui é você abrir aquela redação e você performar. Inclusive, eu vou treinar vocês e nossos encontros, eu vou marcar com vocês esse mês. Vou passar meus horários para a gente fazer aqueles encontros de mentoria, porque vocês vão passar meia hora pegando frases. Na aula que vem, eu vou fazer com vocês esse exercício, trazer uma frase, vocês deixarem, Felipe não pode participar, e vocês deixarem essa frase mais bonita. E aqui, o tira-tema. 3 e 8, cumpre os requisitos. Estrutura, repertório, crítica social, linguagem formal. Notas altas. Também apresentam erros de coesão, repetições e superficialidade. Mas recebem notas altas, vocabulário rebuscado, variedade de repertórios de impacto, mantêm um tom categórico e enfático, apresentam sofisticação pelo excesso de conectivos. É como se tipo assim, você tivesse completamente maquiado para ir para algum lugar, escondendo marcas, tal, essas coisas, que fazem parte, né? Mas tipo assim, pessoas que usam filtro de Instagram, seria mais ou menos isso, para esconder a essência. E aí que o ponto de injustiça, a correção das tricks não mede a qualidade real da escrita, mas a performance. E eu falo performance retórica, porque está sempre andando em círculos, voltando para o mesmo lugar. Se a gente pegar algumas gerações, tem lá, só no D1, a palavra imediatismo foi falada 4 vezes, mas estava lá, não, porque o imediatismo, a cultura do imediatismo, a necessidade imediatista, e aquilo ali foi andando, só que é buscado. Ele recebeu, aqui, o contraste mostra que, apesar de o aluno também ter estrutura organizada, repertórios, ele recebeu nota muito inferior porque ele tem menos polimento formal, menor sofisticação, tal, e todos pesam. E aqui, enquanto as gerações de notas altas valorizam o vocabulário rebuscado e aparência de formalidade, mesmo com erros, a dele, mesmo cumprindo a estrutura e trazendo repertórios, foi punida pela linguagem menos sofisticada e mais direta, além da argumentação não argumentada. E aqui, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, foram todas as nossas... tudo que a gente anotou. Está meio bagunçadinho aqui, com linguagens de professores de redação, ainda mais Tássio, que é assim. A gente botou que a prova valoriza o esqueleto visível, introdução, conclusão. Quando esse trilho está nítido, falhas locais tendem a ser atenuadas. Então, introduções com repertório de autoridade e tese explícita, tipo filósofo, tese explícita. Exemplos recorrentes: Bauman, Freire, Aristóteles, Sartre, Abaporô, Parábola dos Cegos. Porque a gente pegou, assim, os repertórios em comum de todas as cartilhas. Game of Thrones, 2 desenvolvimentos espelhados, cada um com uma ideia guia, que é o tópico frasal, citação curta, um exemplo de efeito. Conclusão de chamada ação. Estado, MEC, escolas, ONGs, mídia, em tom de urgência. É um fecho categórico, né, que gera essa sensação, o circuito fechado. Por que rende nota? Porque o corretor capta rapidamente. Tem repertório? Tem. Tem tese clara? Tem. Tem proposta? Tem. Então, não são micro critérios para você ver se o aluno fez o mecanismo. São macro. A linguagem é bonita? Termina com o impacto? Termina. Então, pronto, está tudo certo. Então, aqui, ó, repertório com sinal de status, que foi que a gente trouxe. O léxico rebuscado. Tolerância de erros. Olha isso aqui. Isso aqui que a gente viu. Erros de informação e atribuição não derrubam a nota quando a pose retórica é forte. Conclusão que manda o MEC criar leis, tecnicamente correto. Em texto 9.6, o Ministério da Educação deve implementar palestras por meio da criação de leis. Como é que a pessoa vai implementar uma palestra com a criação de uma lei? Ortografia e digitação aparecem em textos bem avaliados. Ainda assim, a avaliação favorece a macroestrutura. Citações frágeis duvidosas. Confúcio, usado como adorno. Trechos de efeito sem fonte sólida. Segue-se grande penalização aqui. Por que não pesam? Privilegia o desempenho, os marcadores. E aqui as tríades. Pilhas de substantivos em tríades com valor positivo. Empatia, solidariedade, respeito, tolerância, cooperação, justiça, paz, harmonia,
coletividade, criar densidade moral e conclusões redondas, mesmo com pouco dado empírico. A gente viu que é valorizado, viu, Estherzinha, quem gosta dessas palavras. É um atalho para soar maduro ético, e a banca recompensa. Isso aqui, exemplo seu, com exemplo seu, que é aquele copy-cola. Autor, exemplo popular. Filme, série, caso da mídia. Frase, fecho, normativa, logo é imprescindível. Isso aparece, por exemplo, quando se alterna, na mesma redação, Grey's Anatomy, pesquisa e tratamento, e plano SAT, educação com fecho, o Estado como mediador. Então, Grey's Anatomy, que é uma ficção, trouxe o plano e fechou com o Estado, sem profundidade. Foram, assim, algumas coisas que a gente pegou eram meio discrepantes. E aqui, as conclusões de ouro. Onde é que entra? O que é que se repetiu aqui? Escola e MEC, palestras, projetos, campanhas, disciplinas de valores, amor próprio, empatia, feira de ciência. Governo mais genérico, aumentar investimentos, equalizar recursos, criar políticas, sem métrica. Redes sociais e empresas, banir usuários intolerantes, campanhas virtuais de solidariedade, normas digitais. E aqui, sinaliza domínio do formato. Ou seja, se você trouxer a gente, como a pessoa trouxe, só fez procurar lá, né? Tipo assim, quem é o agente? MEC. Quem é a ação? A ação foi que tinha lá? Nem lembro. Palestra. O MEC promover palestra por meio da criação de lei. Ou seja, vai ter uma lei para o MEC criar palestra. Mas estava lá, estava agente, ação e meio. E aqui, o que puxa a nota? Repertório de pedigree, conectores, exemplos midiáticos e conclusão. E a impressão de aleatoriedade. Previsibilidade, capital simbólico do repertório, fórmula lexical, encerramento imperativo. Enfim, essa daqui foi a conclusão que a gente chegou depois de analisar, eu já perdi as contas, de quantas redações a gente analisou aqui. De quantas redações. Eu vou fazer para vocês, eu tenho esse dicionário de efeitos, tem muito mais aqui, e eu estou com um guia, tipo assim, vai ser o maquinário de vocês para a baiana. A gente não vai deixar de lado nossa argumentação, que eu me mato aqui para mostrar para vocês, causa, como se manifesta, grupo afetado, que é o que precisa ter, que é o que é cobrado para vocês lá, mas vocês vão ter que enfrentar essa redação. Infelizmente, vai contra tudo que eu acredito, mas vocês vão ter que... Olha o que eu estou fazendo para vocês. Ó. Estrutura completa, introdução. Enfim, eu estou fazendo isso aqui. Vou passar para todos vocês. Mentira, eu vou botar no Hotmart para eu ganhar, como é que chama? Trabalhar passivamente. Vou deixar o Hotmart trabalhando para mim. Vou botar coisas prontas. Mas eu botei até como exemplo alguns repertórios da própria frase. Top frasal. De fato, a sociedade contemporânea tem assistido à corrosão de tal, em razão de tal. Se a gente colocar de imediatismo, de fato, a sociedade contemporânea tem assistido à corrosão do comportamento dos jovens em razão do imediatismo. Durkheim, ao discutir a anomia, já alertava para o colapso normativo causado pela ausência de coesão social. Na prática, esse processo materializa-se na normalização de uma cultura que valoriza o aqui e agora. Tal panorama repercute na intensificação das desigualdades e no enfraquecimento da autonomia individual, uma vez que, ao ficar sem a paciência, estéreis de paciência e apáticos, muitos jovens não conseguem se desenvolver para chegar aqui. Botei algumas expressões, corroborar a ideia de que repercute na acarreta o enfraquecimento de tal panorama evidencia corrosão estrutural, disfunção sistêmica. O D2 é a mesma coisa. Ademais, é intrínseco reconhecer a relevância que é o real ideal, né? Que a gente está falando do real ideal. É intrínseco reconhecer a relevância da perseverança como via legítima de enfrentamento desse cenário.
A obra surrealista de Salvador Dalí, ao retratar a fluidez do tempo, simboliza a urgência de repensar valores na sociedade odierna. Analogamente, no campo social, a valorização da perseverança representa a possibilidade de mitigar os impactos de uma postura que costuma desistir diante dos desafios. Enfim, seria isso. Potencializa-se. Mas vocês perceberam, né, que isso aqui, se a gente enfeitar, mesmo sem a argumentação, como teve um lá que trouxe dados, tal, essas coisas, ele cola. Botei aqui, ó. Repertórios críticos para a introdução. 10 coringas, eu botei aqui. Isso fato botar desenvolvimento. Há vários. Esse balunguel eu fiz hoje uma introdução bem legal com ele. Esse daqui eu cito muito. Esse de Goya também. Eu botei de tudo. Frase de efeito para The Wender 2. O tempo, aliado, virou carrasco da vida acelerada. Aqui daria para ter, para botar aqui também, é só substituir, entendeu? Com os argumentos que a gente está. Assim, várias frases prontas, é porque ele não está ainda editado. Aí botei flashcards de impacto, tipo, contemporaneidade, juventude, educação, saúde e ciências, vocabulário crítico. Tem uns temas lá na plataforma que eu costumava colocar isso lá no final, mas dava tão trabalho esse negócio, eu botava lá, sistematização de vocabulário, botava um monte de palavra. Eu coloquei. Frases e expressões por eixo. Contemporaneidade, juventude, tem vários aqui. Eu vou deixar esse negócio todo editadinho, todo bonitinho, vai ser tipo, é como se aqui fosse o guarda-roupa de vocês, a caixinha de maquiagem de vocês, para na hora de argumentar, vocês já vão pegando alguns para poder trazer, mas isso daí vai ser só o floreio, porque se não der certo a argumentação, vocês têm a maquiagem aí por cima, tipo, vão fantasiar os argumentos de vocês, porque são anos aqui e tinha uma certa lógica para a correção da baiana. Depois, perdeu, por mais que o aluno argumentasse, não existe aluno que vai... Eu tenho até a redação de menina aqui. Um aluno que vai para a FUVEST e tira 49,5. E aí, fecha o Einstein, fecha a Santa Casa, fecha o NEB e o NIT e tal, aí vai para a baiana, tira 5. Uma pessoa que escreve isso não pode tirar 5 na baiana, gente. Deixa eu ver. Ah, não, aqui é tema analisado. Isso aqui, até se vocês quiserem, isso que eu estou mostrando aqui, isso aqui de temas analisados, isso aqui eu fiz para o ano passado, para FUVEST, mas isso aqui até serve como eixos para a baiana. Eu fiz pessoal que ia fazer a FUVEST, mas vou ter aqui. Eu estou fazendo isso aqui para a baiana também. Tipo assim, peguei todos os temas que eu tinha, em tempos de intolerância ainda espaço para o amor, aí, abordagem do tema, argumentos principais, repertórios contextualizados, exemplos reais e concretos. Linguagem social, a mesma coisa. Isso aqui é para quem vai fazer as paulistas, mas serve também para a baiana, até porque são temas sociais que ela está trazendo agora. E depois eu até compartilho com vocês. Deixa eu pegar aqui o da FUVEST, só para vocês verem que a gente está no caminho certo. Vocês estão argumentando certo. Não fique achando, não estou argumentando certo, tal, eu não sei escrever. Não é isso, gente. A questão é que a aparência está valendo mais do que a essência. Aqui um texto. Um texto FUVEST não tem nenhum floreio. O texto, cadê? Texto 49 da FUVEST. 49. A linguagem simples e objetiva. Detalhe, ele usou apenas um repertório, que foi Quincas Borba. E ele usou Quincas Borba do início ao fim. Ele usou Quincas Borba do início ao fim. Esse aqui foi o menino que eu falei, que está na baiana, que é o Luciano Moraes. Tirou 49,5. E na baiana tirou 5. Esse menino, ele fechou a primeira fase. 2023.1, foi 23.1.
ele fechou a primeira fase. Na verdade, ele ficou com 34, porque uma foi anulada. Ou duas, sei lá. Eu sei que ele fechou a prova. Ele fechou a primeira fase. Ele passou em primeiro lugar, da primeira para a segunda, e na segunda fase, ele caiu muito na pontuação por causa da redação. Aí, um menino que escreve um tema de, tipo assim, a gente pegar aqui para ver, a letra horrível, né, mas tem conteúdo. Consoante o filósofo Nietzsche, as ações humanas podem ser divididas em duas esferas. A apolínea, esse aqui é um excelente repertório, inclusive. Nossa, saudade desse repertório. Caracterizada pela ordem e pela razão, e a dionísica, fundadora da desordem e da irracionalidade. É um repertório um pouco coringa, dá para relacionar com outras coisas, de ordem, tipo assim, de organização social, essas coisas. Esse tema aqui foi o mundo está fora de ordem. A estrutura que eles usam aqui é a mesma que a gente usa. É a mesma que a gente usa, pessoal. A princípio, esse viés, cadê? Repertório, contextualiza, deixa eu ver. Porque, à vista disso, a instrução coletiva desempenha originalmente pelo regime descrito, com o passar do tempo, vide a corrupção. Dessa forma, a solidariedade que fundamentava as relações, consequentemente, e traz a conclusão. A conclusão não, desculpa, a consequência. Mas a escrita é simples. A mesma estrutura que eu passo aqui para conclusão, portanto, diante disso, e por fim. Portanto, retoma os argumentos, diante disso faz um resumo, ou então a gente é só e-mail, e por fim, no caso da Baiana, né, e do Enem, que é a finalidade, e fecha com o repertório. Aqui, ó. Da desigualdade descrita por não sei o que está distante de mudanças. Seria isso aqui. Enfim, gente, na próxima aula a gente vai retomar isso aqui com força, a gente vai retomar, e vou colocar lá na plataforma, estou preparando um exercíciozinho para vocês, eu vou colocar alguns termos, mas não é para pesquisar em lugar nenhum, eu quero ver a criatividade, porque se vocês não exercitarem isso, vocês não vão ter Google nem ChatGPT. Eu vou botar uma listinha de termos e vocês vão... Eu acho que eu vou criar isso daí até num... vou botar como é o nome daqui? Um formulário daquele. Eu vou botar uma lista de frases, tipo, nesse contexto, a sociedade contemporânea enfrenta o imediatismo, para vocês trazerem isso de uma forma rebuscada. Vou botar vários termos, várias frases, para vocês treinarem isso. Mas treinarem assim, tirando a cabeça de vocês, sendo o mais criativo, o mais crítico possível. Mas, tipo assim, peguem aquela raiva que vocês estão nessa prova e botem ele no papel. Diga, Lu. Nada, prof, sem querer, mas eu gostei muito de você ter feito isso na aula de hoje, tipo, para dar, querendo ou não, um direcionamento, assim, sabe? Sim, com certeza. E como o que você vai cobrar da gente vai mudar de certa forma, né? De você querer que a gente escreva mais floreado, assim, e tal, menos direto. É importante essa explicação, assim, né? Porque senão todo mundo fica achando que tá ficando maluco também, se você do nada começar a falar que é pra gente, que é completamente contrário, né, do que você pregava e do que você prega, né? Porque querendo ou não, a Baiana tá valorizando uma Absurdo. redação, tipo assim, disfarçada, assim, né? Disfarçada. De que tem conteúdo e que tem, enfim. É exatamente isso. E nenhum professor vai querer ensinar, um professor que se preze, né? Vai querer ensinar como você fazer uma redação disfarçada, em vez de como você fazer uma boa redação, né? Que eu sei que é o que você faz. Não, eu vou Então, continuar exigindo de vocês Não, a eu sei. publicação. Mas eu já orientei, inclusive, Rodrigo, que, tipo assim, como vocês estão, a maioria aqui, eu acho que está cursinho, terceiro ano e tal,
Como o objetivo aqui, o que vocês querem aqui é passar. Então, o que eu disse a Rodrigo, se o menino for segundo ano, primeiro ano, tal, marque tudo. Marque tudo. Mas se estiver na turma baiana, eu quero que ele tenha as notas assim, tipo assim, não cobre tanto a questão de um acento, tal, seja mais tolerante com isso daí, mas veja também esse grau de sofisticação. Vocês vão ver lá na plataforma, e eu já disse a ele, você vai começar a ver coisas tipo o caos social, tal, e quem fez aula comigo essa semana já começou. O menino hoje estava fazendo, meu Deus do céu, ele não eu estou voltando agora, o menino acabou de voltar do intercâmbio, estava coisando para a Baiana, a gente fez 2 introduções hoje aqui, com hábitos, e aqui foi a básica, que eu geralmente passo aqui para vocês, aqui foi a básica, que cumpre em seu conceito de hábitos. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, postula que estruturas internalizadas, como ser grato, por ser grato, moldam ações, percepções e pensamentos humanos em diversos âmbitos. Nesse sentido, esse comportamento internalizado permite que os indivíduos compreendam sua relevância no cultivo da felicidade que permeia a sociedade individualista. Emerge a preeminência da prática de gratidão, papapá. Aí eu falei, vamos florear isso. O bichinho ficou até tarde fazer isso aqui. À luz do conceito de hábitos, Pierre Bourdieu, renomado sociólogo francês, postula que estruturas socialmente internalizadas, como ser grato, moldam ações, percepções e pensamentos humanos, reverberando em múltiplos âmbitos, em vez de em diversos âmbitos, reverberando em múltiplos âmbitos. Sob a égide dessa análise, tal comportamento internalizado possibilita que os indivíduos reconheçam a sua relevância no cultivo da felicidade e valores humanos, colapsados em meio à lógica imediatista. Na verdade, era individualista. Desse modo, papapá. Enfim, a gente já tá começando. A gente já tá, quem fez aula comigo hoje, já viu isso aqui. Tem esse aqui também que eu dei de Lore. Lorena, eu não sei se vocês conhecem ela. Eu quero chorar. Eu não quero escrever assim, não, eu quero chorar. Aí eu falei, vai escrever. Ela tem o repertório, a gente deu uma repaginada, cadê? Mas consegui, ficou legal. Depois de muito esforço, ficou legal. Foi com a menina do balão. No grafite Menina com Balão, o artista plástico Bansky denuncia a fragilidade dos ideais humanos, simbolizada pelo balão que escapa das mãos de uma criança, metaforizando emoções descartadas em uma sociedade caótica. Essa imagem, ácida em sua simplicidade, revela como a esperança se desfaz diante de estruturas estéreis de resiliência e positividade em que muitos sucumbem ao negativismo. Desse modo, torna-se precípuo refletir, o precípuo é bem bonito, né? Acerca do pessimismo e da incerteza que corroem o bem-estar em vez de comprometem, coletivo e individual, e o papel da esperança para reverter essa concepção. É exercício disso. Eu vou botar um formulário com várias frases, tipo essa, desistência diante das dificuldades. Vocês vão ter que se virar para trazer isso de outro jeito. E façam isso pensando. Pode demorar no início, mas depois vocês vão começar inconscientemente a ficar pensando nisso e vão escrever no automático. Como vocês têm que escrever rápido, para a baiana, vocês já tendo assim, uma estruturinha para começar D1, D2, tal, trazer o tópico frasal, apresentar a tese, essas coisas, isso daí vai ajudar, se por acaso, como o Felipe, precisar escrever rápido. Mas não se preocupem, que eu vou dar todas as armas para vocês, assim, o que depender de mim, que tiver ao meu alcance, eu vou tentar fazer, porque eu não quero deixar barato. Eu fiz, inclusive, uma carta, mandei lá para a ouvidoria da Baiana, quero nem se responderam. Mas eu ainda tenho esperança. Acho que vão responder, porque eu mandei terça. Eu mandei uma carta para lá e não quis nem saber. E falei tudo. Aqui, ó. Toda bonitinha, ó. Vim por minha dessa manifestar a minha preocupação, que compartilho com muitos colegas, professores, estudantes, papapá. E aí botei. Tenho acompanhado, enquanto professora de redação e ex-aluna baiana, que sou ex-aluna, turma de 24.1 do curso de Informática e Saúde, os impactos desse processo sobre a saúde mental dos candidatos.
eu fiquei com um negócio na cabeça, né? Os impactos. Trata-se de um vestibular extremamente concorrido, mas marcado por recorrentes questões anuladas. Com troca de gabarito, eu falei tudo. Troca de gabarito e ausência de critérios para a redação. Falei daqui, alunos que alcançam notas de destaque em instituições de alta exigência, frequentemente obtêm resultados desproporcionais na Baiana, em especial na redação. Não se trata de falta de preparo ou de capacidade, mas da ausência de um padrão visível. Como consequência, jovens que demonstram excelência em outros processos sentem-se, que é o que acontece, que eu vejo aqui todo dia, incapazes e desmotivados, muitos chegando a apresentar sintomas graves de estresse e ansiedade, como crise de choro e mal-estar físico no dia da prova, algo que raramente se observa em outros vestibulares. É gente vomitando no dia da prova, é gente molhando a folha de resposta, porque tá chorando, é gente a pressão baixando. Isso daí eu presenciei, ninguém me disse não, eu tava lá, no Cabula. Estava lá. Eu segurei uma aluna minha, que ela estava pálida. Fui eu e o namorado dela parando ela até chegar na sala. Eu vi o despreparo no ano passado, no início do ano. Não, no final do ano passado, sei lá. Foi no final do ano passado, que eu fui levar a Vicky, não sei se vocês conhecem, Vicky Taina. Vicky é enorme, ela é enorme. E aí eu fui levar ela para a prova. Eu fui levar ela e tipo assim, ela estava com o pé quebrado, de muleta, uma menina enorme daquele jeito, chovendo como que. E simplesmente, sabe o que foi que... Quando a gente chegou, né, para falar com... O menino estava assim na frente, aí eu cheguei e falei, vem cá, não tem como arranjar a cadeira de roda para ela não, tá chovendo, tal, olha o tamanho. Aí ele é com essa sala, aí ela, sei lá, pavilhão 3, uma coisa assim. Ele, fudeu, é o último. Tipo, como é que um fiscal fala isso, gente? É despreparo. E eu botei isso aqui. Cabe ressaltar que não se trata de excesso de sensibilidade, mas de um reflexo direto da insegurança quanto aos critérios de avaliação e da percepção de justiça diante de notas que não condizem com a qualidade dos textos. Esse cenário acarreta frustrações, papapá. Botei a qualidade da prova, questões de múltipla escolha que não apresentam alternativa correta, que mais de uma resposta poderia ser considerada válida, gera insegurança e sensação de arbitrariedade. Em outras situações, a alternativa dada como certa não se sustenta diante do conteúdo estudado. Realmente, vocês estudam um negócio, tem lá uma coisa completamente diferente, não condiz. Parece que você fala assim, não, meu Deus, eu não sei isso. Tornando difícil até para nós, professores. Isso aqui eu vejo todo dia. Pega assim as provas antigas, por que essa daqui está certa e essa está errada? Vai levar vocês para onde saber que o termo tal, na frase tal, tem a mesma função do termo tal, na linha tal. Vocês não vão usar isso. Isso que você parei de dar aula de português, porque eu falei, não quero estudar isso não. E falei aqui dos... cadê? Falei da inadequação de linguagem, papapá. Falei do espelho. E aqui a atuação dos fiscais, que essa, para mim, é pior. Os fiscais são amigos dos filhos de Adelaide, que é a dona das Trix. Tipo assim, eu acho que vocês vão para lá e encontram um monte de brother, de amiga de vocês, tal, que não tem... Aí eu perguntei, vocês têm treinamento? Tem um baile de ex-aluno meu que é fiscal lá. Vocês têm treinamento? Não, ela chama, a gente vai. Tipo assim, um bando de brother, não sei quem, encontra uma galera. Qual é o preparo, gente, que esse menino tem? E aí, eu botei aqui, ó. Há registro de erros no controle do tempo, com avisos equivocados sobre o período restante para o término, tanto a mais quanto a menos. Aparentemente simples, provoca insegurança dos candidatos, pode comprometer o desempenho. Enfim, eu botei aqui, da Baiana, né? E pedi, botei ainda um apelo bem dramático, que a comissão reavalie o processo, exigindo maior transparência, clareza, revisão rigorosa, capacitação da equipe de fiscalização e compromisso com a equipe pedagógica. E botei algumas coisas aqui, criação e divulgação de um barema, disponibilização de relatórios pedagógicos, publicação de textos que, tipo, com boas notas, capacitação contínua dos fiscais, principalmente nesse negócio de controle do tempo, e a revisão das provas, gente, porque as provas, não é possível que todo semestre tem que anular 3, 4 questões da prova. Diga, Lana. Pronto, sabe uma coisa que eu acho absurda, né, Nem? Você pode ir no banheiro quantas vezes você quiser. E as pessoas não vão, tipo, 5, 6 vezes, porque pode ir quantas vezes quiser, sabe? As pessoas têm noção que elas precisam fazer a prova e não vai toda hora ficar indo no banheiro. Só que às vezes você fica tão nervoso com o fato de você só poder fazer uma vez, que parece que você fica mais apertado, parece que você quer vomitar, quer fazer tudo na hora da prova.
água. E aí, tipo, tem gente que às vezes tá passando mal, a fiscal não deixa outra vez no banheiro. Eu acho isso um absurdo. Absurdo, gente. Isso daí é desumano. O que fazem com você? Isso daí, eu mandei pra Baiana. E se duvidar, eu vou lá em Bocão, sério mesmo, porque é uma coisa assim, quem faz aqui a aula todo dia aqui, em particular comigo, quem tá aqui comigo direto, semanalmente, assim, é porque com vocês a gente não tem essa, a gente não conversa tanto aqui. Mas assim, eu já vi alunos aqui tendo crise de choro, crise de ansiedade, tristes, desmotivados. Que para essa gente? O sonho de vocês custa isso? Não tá certo, isso aí só tem na Baiana. Eu dou aula para aluno em São Paulo, dou aula para aluno até Tocantins. E eles ficam assim, tipo, como assim? É para faculdade pública? Não, gente. Aí é que tá, é para faculdade particular. Essa guerra toda que a cidade para Baiana. Tem uma indústria por trás disso daí da Baiana. Os pais de vocês pagam cursos caríssimos e não é possível que vocês saiam de Anchieta, Bernoulli, Vieira, Sarto, sei lá, de um bando de colégio caríssimo. E quem está no terceiro ano, os pais de vocês ainda tem que pagar cursinho por fora, porque vocês acreditam que muitas vezes, porque eu não acredito nisso daí, que tem uma fórmula mágica para passar na Baiana, que tem uma, digamos assim, uma receitinha, né? Para você passar na Baiana, você tem que fazer Clécius, Caio e meu nome do outro? E Deco. De 5 horas de aula. Ou então, nada contra eles, mas assim, para mim não faz muito sentido. Ou você tem que fazer, sei lá, Digenal, Rodriguinho, Rogerinho, sei lá como é o nome dessa galera aí, Daniel Lee. Enfim, é uma receita, entendeu? É uma receita. E se você não fizer, se você não tiver condição de fazer, que todo mundo está fazendo, se você não tiver, sei lá, condição por falta de tempo, porque você não quer, você acha que não precisa, gosta de estudar em casa, porque até não tem condição financeira, você já se sente inferior. Ah, mas você não está fazendo tal coisa. Quando a gente vê isso na prática, gente, o que derruba vocês não é falta de conhecimento. Não é falta de conhecimento. O que derruba vocês não é falta de estratégia de estudo, é a saúde mental. Porque é tanta essa sensação que a Baiana dá de que vocês são menos, de que vocês são incapazes. Eu vejo isso todo dia. E não é assim. E a Baiana é uma escola de medicina e saúde. E é inadmissível ela fechar os olhos para isso. É inadmissível. Diga, Laninha. Eu não tratava minha ansiedade antes, né? E às vezes eu não conseguia me concentrar no que eu tava fazendo, mas não era porque eu tinha problema de concentração, mas às vezes eu ficava tão nervosa, pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Poderia estar fazendo, que eu devia não sei o que lá, que eu tenho que fazer assim, assado, porque não sei quem fez assim, falou na mentoria dele que eu tinha que fazer assim, que eu ia passar. Que às vezes eu ficava pensando em tanta coisa que eu nem me concentrava no que eu ia fazer, de verdade. Exatamente. Não, eu acho que vocês têm que confiar em vocês. Tipo assim, maior concorrente de vocês são vocês mesmos. Vocês olham lá no espelho, esse é meu maior concorrente. E, tipo assim, vocês têm que ter a consciência de que vocês estão no caminho certo. Esqueçam os outros. Eu lembro de meu filho, eu acho que é a pessoa mais competitiva que eu conheço na vida. Eu acho que ele já nasceu competindo, tanto que ele nasceu de 7 meses. Então, ele já queria ser o primeiro. Ele é tão competitivo que ele me falou que se um dia ele tiver um filho, o nome do filho dele vai ser Aaron, com 2 As, para poder ser o primeiro na chamada e na fila. Imagine. E ele fala isso hoje, viu? Ele tem 26 anos e ainda fala esse tipo de coisa. De tão competitivo que ele é. E tipo assim, ele saiu da prova da Baiana, ele quando fazia as provas, tal, simulados, as coisas, desde sempre, ele saía, não falava com ninguém, não conversava com ninguém, e se alguém fosse falar com ele, ele dava cortado. Ah, eu não queria falar sobre isso, não. Vamos esperar o resultado, tal. E ficava na dele. Terminava os cursinhos, as coisas, não é que ele não quisesse comentar com o pessoal, mas cursinho é um ambiente muito tóxico, fica todo mundo falando sobre a prova, não sei o que, você fez tal questão, e Deco já deu isso? Não, o Clécio está atrasado, vixe, meu Deus, ele está correndo muito, ele isso, ele aquilo. Eu não sei como vocês conseguem, gente, relaxem com isso aí, e façam o trabalho de vocês, peguem os módulos, peguem as questões, e tipo assim, confiem, tentem se acalmar, vocês estão no caminho certo, vocês estão se preparando. Não são vocês que são incapazes nem nada. Porque vocês estudam, vocês se dedicam, vocês fazem aula. É esse processo. É simples. Você falou assim, eu não sei como vocês conseguem. A gente não consegue. A gente não consegue. A gente fica louco, desesperado. E sabe o que é engraçado? É isso que você falou, que às vezes a gente se dá bem
em outras provas da mesma banca, Sim. sabe? Só que chega na Baiana, a gente fica louco. Minha mãe já perguntou isso, sabe? Ela falou, como é que você passa na Unisc e não passa na Baiana? Se é a mesma coisa. Eu falei, não sei. É a saúde mental. É a saúde mental, não. Porque vocês vão para lá, gente, um verdadeiro. É uma distopia. Aquele cabula na Baiana. Não sei, eu não fui nas outras, mas eu vou sempre lá no cabula porque tem mais gente, né? Nossa Senhora, eu peguei, era a galera agarrada em santo, agarrada em terço, não sei o que, assim, parada. Gente, eu nunca vi um negócio desse, eu não vi isso em prova de residência, eu não vejo isso no Enem, eu não vejo isso em nada. O pessoal, assim, desesperado. Eu encontrei essa aluna minha, gente, a menina toda... Não, Pro, eu não tô bem, eu não vou conseguir. A menina tava branca, assim, ó, sem cor. Eu acho que minha pressão baixou. Que isso, gente? Um menino de 18, 19 anos com isso daí, vocês têm a vida toda pela frente. Eu sou completamente contra. Eu sou completamente contra. E eu sou da teoria. Se um sonho está adoecendo vocês podem tomar outro medicamento e ir para outro caminho. Eu acho que tem coisas, e se realmente vocês... Não, meu sonho é ser médico, mas é ser médico pela Baiana? Então, cuidem da saúde mental, porque é isso daí que está tirando vocês. Não é falta de conhecimento, gente. Vocês estão aqui quase 10 horas da noite assistindo aula, não é falta de dedicação, de estudo, de nada. Isso daí é falta de critério. E nunca teve ninguém que chegou lá, naquela Strix, naquela Baiana, para poder quebrar tudo ali. Porque fica todo mundo calado, sabe por quê? Porque a Baiana se acomodou com a Strix fazendo as provas, porque deve ser bem mais barato do que uma VUNESP, então para ela está tudo bem. A VUNESP deve cobrar uma fortuna. E tipo assim, a Strix manda e desmanda aqui em Salvador. Então, ela faz o que quer. É arbitrário, o que quer. O povo atende o telefone lá, numa má vontade, são os donos do mundo, gente. E ela é tão assim de fazer as coisas mal feitas que as provas de residência que são feitas pela Strix, quem corrige, acreditem, provas abertas de residência, quem corrige não é médico, não. É um corretor que tem lá um negócio, isso está certo, isso está errado. Gente, um corretor para fazer um negócio. Os recursos que tem lá, é tipo assim, é tipo coisa de 20 recursos, de uma pessoa que está em 20º subir para 10º. É nesse nível, os recursos que entram. É pesado, pesado. E eles não percebem a quantidade de sonhos de jovens, tal, de pessoas que eles estão prejudicando. Porque não é só vocês, não. É a família de vocês também, né? Diga, Lu. É que você falou isso de atender o telefone na má vontade. Eu fui lá pra falar com eles da minha nota, entendeu? Pra tentar resolver com eles antes de eu colocar na justiça. E a mulher fechou a porta na minha cara. Eu tava, tipo assim, chorando, porque eu fui sozinha, né? Eu tava me sentindo completamente vulnerável, mas aí eu fui sozinha. E aí tava falando, não, porque eu preciso falar com alguém. Ela, não tem aqui ninguém que pode falar com você. Só que a mulher não tava nem de uniforme. Então, tipo assim, Gente, ela provavelmente não era uma subordinada, entendeu? Ela era alguém ali. E aí ela, não pode. Aí eu, mas moça, você não pode falar comigo? Aí ela, não, tá fechado. Eu, moça, mas você tá aqui. Mas ela, não sei o que, não posso falar, você tem que mandar e-mail ou mandar recurso. sem nenhum respeito. Cobra E fechou a porta na minha cara, tipo assim, sem querer que eu falasse mais, entendeu? Foi horrível. Eles são terríveis. São grosseiros, são grosseiros. Eles são... A mulher marcou comigo, já está marcada há um tempão essa reunião. Liguei, marquei, falei que era professora, não sei o que, tal. E, tipo assim, quando chegou, eu estava pronta para sair. Cadê? Cancelou. Inclusive, o Rodrigo já tinha até saído de casa. Cancelou. Dona Adelaide teve um problema particular, pessoal, sei lá, já foi o que ela falou. E eu que me lascasse, né? Que me comprometi, que cancelei a aula, tal, tudo isso, para poder ir para lá. Eu fiz um recurso, eu fiz também um recurso, exatamente. Nós, professores, eu fiz até um recurso para Davi, botei até aquele negócio de, né? Sustentação jurídica. Eu fiz um recurso e entreguei para os pais dele. Vai adiantar? Tenho certeza que não. Isso daí, sabe o que é que
posso até estar levantando falso, mas sabe o que isso daí dá na minha cabeça, essa obscuridade toda? Que se cutucar lá no finalzinho, pode ter um processo, tipo um processo fraudulento aí no meio, porque nada explica. Nada explica. No Rio, isso chove, né? Porque por que eles abrem recurso para as questões abertas? Abrem recurso para as questões fechadas. A redação é eliminatória. Eles não abrem recurso. O nome disso é princípio da desproporcionalidade. Eu botei aqui, ó. Botei. Como eu sou professora dele, eu não podia assinar. E eu também não tenho registro de negócio lá de professor, que eu nunca ensinei em escola, né? Eu só tenho mesmo o diploma. E aí não vale, tem que ser um professor registrado. Aí eu botei, então teve que ser como se ele estivesse falando. A gente expôs tudo aqui. Ele fez as contas, ó. O cálculo de score padronizado totaliza tanto, o que me colocaria na segunda lista, caso não houvesse essa eliminação automática. E aqui foi, tipo, os acertos. Ausência de desvios, fragilidades não graves, tudo que eu analisei, junto com mais os 3 professores, a gente colocou aqui, ou seja, ele cumpriu as competências. As fragilidades identificadas são de natureza leve, não comprometem a compreensão e a qualidade global do texto. Botei fundamentação jurídica, foi até minha filha que fez isso aqui. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade, princípio da isonomia, direito à revisão e motivação. É direito, gente. A Constituição é soberana, está acima do edital. E aqui o encaminhamento. Ó. Qualidade da relação apresentada, atendimento integral, domínio adequado, inexistência de erros graves, impacto desproporcional. E aqui, falei do item 6, que ela não está respaldada. Aí, mandei as coisas para lá. Vai dar alguma coisa? Duvido que isso daí dê alguma coisa. Mas a questão é que quem pode fazer isso daí, botar a boca no mundo, são vocês. Mas eu vou falar com o Mocão. O Mocão vai invadir essa sala de cursinho todas para falar com vocês. Ou a Baiana se posiciona, que eu quero ver a cara dela, porque em 2020, que teve aquele vestibular na pandemia, que, nossa, foi o BATV, não sei o quê, invadindo as casas das pessoas para filmar o povo chorando, porque não conseguia entrar na prova, não sei o quê. Foi um caos. Um caos. E aí eles resolveram fazer o vestibular, tipo assim, com presencial, no meio da pandemia. Porque o que eles foram fazer online foi uma catástrofe. E, tipo assim, isso daí repercutiu. Isso repercutiu. O pessoal foi atrás e repercutiu. Então, assim, só depende de vocês se juntarem para isso daí mudar. E eu tenho certeza que vem o Hospital de Manduce para cá, ele não vai ser tão caro quanto os outros, vai a galera para o Hospital de Manduce. Vocês vão ver. Porque por trás dele tem um Einstein. E vem a Santa Casa, que já está com o projeto. Então, a Baiana que se cuide. Enfim, galera, semana que vem vamos performar, vamos para a Sociedade do Espetáculo da Redação, e o que vocês precisarem de mim, eu tô aqui, tá bom? Obrigada, viu, Pro? Beijos. Então, beijos, eu vou noite. fazer aquele documento e compartilho com vocês, tá bom? Viu, beijos. Beijo, gente, tchau.